27 anos. Agora, esse ano em outubro, nós vamos fazer 28 anos. E sempre incentivo muitos meus alunos, vários aqui estão trabalhando com capoeira também, a procurar o estudo, a procurar a faculdade de educação física para poder viver do esporte. Por quê? O que acontece no meio da capoeira? A maioria dos mestres, né, todos assim que eu conheço, eles têm algum trabalho, né, alguma ocupação salariada e dão aula de capoeira à noite. Eu não, eu vivo de capoeira. Então isso aqui é o meu dia a dia. Não tem um dia que eu não toque um berimbau, não tem um dia que eu não esteja numa sala de aula, porque a quadra é a minha sala de aula. Então é assim, eu valorizo muito a capoeira, gosto muito de ter um trabalho muito centrado, muito sério, e que isso gere nos meus alunos futuramente, ou os que já estavam comigo e agora estão grandes, disciplina, organização, responsabilidade e o principal, bons cidadãos. O esporte só em si não vai somar se a gente não passar uma filosofia do que é importante, do que é certo, do que é errado. Muitos deles às vezes se abrem comigo, adolescente, algum problema, confia às vezes até mais na gente que é a mestre, do que às vezes de abrir um problema maior para pai, para mãe e tudo mais. Então isso é uma responsabilidade muito grande para mim como mestre. Então eu não posso levar na brincadeira isso, são vidas que estão na minha mão. Eu tenho mais ou menos aqui vindo uns 300 alunos. Eu sou concursada pela Secretaria de Esporte de Pindamonhangaba, a CEMELP, e dou aula no João do Pulo e no Zito. E na Ferroviária eu estou há 25 anos trabalhando lá com capoeira, ginástica rítmica e jazz. Então essas são as minhas modalidades, mas o carro forte na minha vida sempre foi a capoeira, que é a minha carga horária maior. Então o que eu quero falar um pouquinho para vocês das curiosidades, são muitas curiosidades, né? Primeiro, aproveitando o gancho da professora, que ela estava falando da miscigenação para vocês, existem muita controvérsia, tá, gente, sobre a criação da capoeira. Então, assim, vários autores defendem por ela ter uma origem indígena, alguns, bem menos, africana e muitos brasileira. Por quê? Porque eu falei, mas o indígena não é brasileiro? Sim, mas eu digo brasileiro no sentido de a capoeira ter sido desenvolvida por descendentes que vieram da África e criaram a capoeira em terras brasileiras. Então eu estava comentando o seguinte, então a capoeira é brasileira? Ela é brasileira, isso é minha opinião? Não. Então, quando eu fiz o meu TCC na pós-graduação, eu não tirei informação de internet, eu não tirei informação de mestres falando, e não sou eu que estou falando. Por isso, quando a gente vai ver a origem de alguma informação, a gente tem que buscar o quê? Historiadores, as pessoas que se dedicaram a escrever aquela verdadeira história. Então, ela é brasileira porque os escravos e seus descendentes precisaram criar a capoeira para se libertar. Aí vem uma outra questão. Muitas pessoas e algumas apostilas escolares defendem que a capoeira é dança. Então eu tenho uma frase que eu trabalho bastante, tá, gente, com os meus alunos. Eles aqui estão de prova, eles são os maiores, tá, gente? O menorzinho veio super choque, mas não deu para muitas crianças virem devido ao horário. Então eu vou falar para vocês. A garganta tá meio ruim, tá, gente? Vocês me desculpem. Quando uma pessoa afirma pra gente, qualquer pessoa, que a capoeira é dança, simplesmente dança, ela está enganada. O termo correto seria, antigamente, luta disfarçada em dança. Aí o que eu brinco com as crianças? Principalmente com os pequenininhos. Vou pedir licença para brincar com vocês que são mais jovens. Mas é o seguinte, eu falo assim, estou falando da capoeira e alguém sempre fala, mas é dança. Eu falo, não. Então, assim,
No Brasil, a escravidão, gente, foi a pior do mundo. Teve escravidão em outros países? Sim. Os negros foram escravizados em outros países? Foram. Mas sabe aonde eles foram mais maltratados? No Brasil. E sabe aonde demorou mais para acabar a escravidão? Adivinha? No Brasil. Eles tentaram, eles lutaram. Ou alguém tem coragem de falar assim, ó, gente, os negros dançaram para se libertar. Eles dançaram? Eles não dançaram. Então, toda vez que eu escuto uma afirmação de que capoeira é dança, eu vivencio isso. É uma grande ofensa. Porque eles lutaram para se libertar. Aí esquece todo o trabalho de Zumbi, todo o trabalho de Besouro dos Palmares, esquece, sabe? Esquece de tudo. Por quê? Está afirmando que capoeira é dança. Então fica, assim, praticamente comprovado que eles tiveram que lutar para se libertar, disfarçando que era uma dança, porque os brancos, bem nutridos, não deixariam eles praticar algum tipo de luta. Deixariam? Se eu quero manter o meu escravo lá, eu vou deixar ele treinar alguma coisa para poder se defender? Então eles misturavam imitando golpes de animais, punha música no meio, fazia que era uma brincadeira naquela época. Só que hoje em dia não precisa mais disfarçar, é luta. Entrou como um patrimônio material, cultural brasileiro. E na capoeira a gente não usa colete, não usa capacete de proteção. Tem como a gente treinar a capoeira aplicando de verdade os golpes? Tem, gente? Vocês que são capoeiristas. Eu falar assim, ó, hoje pode fazer um martelo de verdade, um na cara do outro. Pode. Vai ver que alguém pensa que é dança porque a gente não treina contato. Nós não treinamos contato, a não ser nas quedas. Aí nas quedas a gente encosta um no outro para derrubar. Mas se for bater o golpe um no rosto do outro, gente, não tem jeito, tá? Só para fechar essa parte para não ficar muito longo, foi tão feia a escravidão no Brasil que Rui Barbosa queimou vários documentos relatando as coisas que aconteciam na escravidão aqui no Brasil. De vergonha, vocês vão falar, Rui Barbosa queimou documento histórico? Queimou, gente. Isso aí tá no meu TCC, tá? Queimou de tão vergonhoso que era, porque eu acho que na cabeça dele passou assim, ó, meu Deus, eu tenho que destruir isso aqui, para isso aqui não ficar na história. Então, se o que a gente já conhece e já lê é terrível, vocês imaginam que a gente não ficou sabendo, né? Então, assim, isso aí é muito grave. Mas, enfim, depois de muito tempo, né, passou-se a treinar a capoeira e passou a escravidão. Nossa, ficou tudo bem, né? Os negros tinham emprego, tinham salário, ficou uma maravilha. Não ficou. Porque quando passou a escravidão, aí ficou pior ainda. Porque eles não tinham como se alimentar e nem ganhar dinheiro. Então eles começaram a trabalhar tipo como seguranças, né? Acompanhava quem tinha dinheiro lá. E às vezes era só em troca de comida, muitos pediram para voltar para a senzala. Então aconteceu muita coisa. Daí vocês vão falar, nossa, mas vai ficar falando só de escravidão? É que veio daí, gente. Eu preciso dar essa introdução para vocês, tá? Há muito tempo, né? Vamos pensar assim. Depois que foi se estruturando um pouco mais a vida desses negros, o que aconteceu? Mestre Pastinha, que é o maior representante da capoeira Angola, se cercou de vários alunos cultos. Então eles ajudaram muito o mestre Pastinha e ele começou a ganhar muito valor lá na Bahia. Então, mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha. Pastinha era o sobrenome dele que virou apelido. Então, mestre Pastinha foi o percursor. Mas quem liberou mesmo a capoeira no Brasil, quem conseguiu isso aí, foi o mestre Bimba. Por que o mestre Bimba? Manuel dos Reis Machado. Em 1937, o mestre Bimba teve uma ideia de ouro. Quem fosse pego no Brasil jogando capoeira era preso e exilado para a ilha de Fernando de Noronha por 6 meses.
Aí vocês vão pensar assim, nossa, foi pra ilha ficar preso, só que não tinha estrutura nenhuma, gente. Levava os capoeiristas lá, largava lá. Vai catar coco, vai pescar. Então, era crime. E o mestre Bimba sempre fez capoeira, escondido, como todos os outros. O que ele pensou? E se eu mudar o nome da capoeira, arrumar uma salinha e começar a dar aula? O que ele fez? Em 1936, ele criou a Luta Regional Baiana. Não é capoeira, Luta Regional Baiana. Sabe por que o nome era Luta Regional Baiana? Porque ele acreditou que essa luta dele fosse ficar só na região da Bahia. Por isso, luta regional, ali. A capoeira regional, gente, hoje em dia está no mundo inteiro. Só que lá em 36 ele não sabia que ia crescer tanto. Porque ele também tinha algumas peculiaridades para aceitar os alunos dele. Primeiro, tinha que ter carteira de trabalho assinada. Segundo, tinha que estar participando dos treinos, seguindo todas as regras perante ele. Obrigada. E terceiro, ele se cercou de pessoas que somaram na vida dele. Então vai um conselho para vocês. Às vezes a gente tem gente tão boa, tão iluminada do lado da gente, que dá um conselho legal, que fala uma coisa importante, e tem o outro que só te puxa para baixo, mas a gente insiste. Se o mestre Bimba tivesse ficado, ah, nossa, mas ele era preconceituoso, não pegava ninguém desempregado, naquela época ele não pôde pegar, porque a capoeira era muito discriminada. Então ele tinha que provar para a sociedade que pessoas do alto escalão estavam fazendo capoeira. Então ele tinha uma salinha lá no Mercado Modelo. Quando ele conseguiu, numa apresentação, a presença de Getúlio Vargas, que assistiu aquela apresentação, tem foto do mestre Bimba com Getúlio Vargas nesse dia, ele já faleceu faz muito tempo, lógico. E o Getúlio Vargas ficou tão encantado com aquilo que eles apresentaram, que liberou a capoeira no Brasil. A partir daí, ela deixou de ser crime. É criminalizada até hoje, porque muita gente tem preconceito. Então, assim, o que a gente passa para vocês? Capoeira é esporte, é disciplina, é educação, é cultura, mas não é o quê? Dança. Nem dança e muito menos religião. Porque, infelizmente, tem muitos mestres que misturam as estações. Eu sou professora de educação física e sou capoeirista. E não mistura. Nós aceitamos todas as religiões, não tem esse negócio de ter preconceito. Mas aqui é um jogo. E nada mais. Então, é mais ou menos isso. Para finalizar a minha palestra para vocês, para a gente começar a jogar, e se vocês quiserem também treinar um pouquinho, eu vou puxar uma ladainha que vai falar tudo o que eu contei para vocês agora. E vocês podem procurar ela no YouTube, que tem. A cantora é a Carolina Soares. E ela é uma cantora da capoeira. Eu vou chamar aqui do meu lado, para me ajudar no coro, a Pampam, sem instrumento. Pampam, tatá, tantã, tem um K. Só as meninas. E a dona Vânia, fica duas para cá, duas para cá.